Vamos falar então com Alexandre Garcia. Alexandre, o problema é que essa gastança, né, não rendeu nenhuma melhoria no serviço público para a população. Ao contrário, só piorou, né? Só fez piorar. E a gente viu aí nessas manifestações, esse tumulto, né? E estranha que encontre alguém que queira que o Estado brasileiro engorde ainda mais. Isso não foi a vontade dos representantes do povo, expressa muito claramente por esse score aí que vimos de 23-7 na comissão, 1/3 contra. No plenário da Câmara, a proposta vai precisar de 60% do total dos deputados. Vai ser a primeira de 2 votações antes de ir para mais 2 no Senado. Agora, o resultado da primeira votação é sempre um sinalizador. O Estado brasileiro está inchado a tal ponto que fica no meio e não chega ao principal, né? O principal é prestar bons serviços públicos e ter para investir na infraestrutura. 5 meses do ano se trabalha para pagar impostos, para sustentar esse comilão pesado, lento e gastador consigo mesmo. Essa proposta pode não ser mágica, mas é um sinal, com a lei maior impondo uma dieta contra o inchaço doentio. O Estado é para servir o cidadão e não para servir-se do cidadão, do contribuinte. Está faltando educação, saúde, segurança. As leis dão segurança para quem? Para os criminosos ou para os que cumprem as leis? A cúpula da justiça tem dinheiro para fazer palácios, mas faz justiça? A justiça é ágil, é eficaz? Democracia para o povo, não para um Estado que não cumpre suas obrigações. Quem gritou ontem estava calado enquanto o Estado inchava. Que ironia. Querem mais força para o Estado, mas tiraram a força do Estado. E a força do Estado está na capacidade de cumprir os seus deveres. Ana Luísa, Chico. Obrigado, Alexandre. O governo consegue a primeira vitória importante no Congresso em plena segunda-feira. Veja só, a Câmara aprovou em primeira votação a proposta que freia o aumento nos gastos públicos. Esse foi só o primeiro teste, Juliano. O governo se deu bem, né? Ô Chico, ainda falta uma votação na Câmara, outras 2 no Senado, mas foi sim uma vitória importante. O governo conseguiu 58 votos além do necessário. E para esse resultado, teve a atuação pessoal do presidente Michel Temer. Essa proposta de limite de gastos é considerada fundamental pelo governo para tirar o país da crise. Plenário lotado. Mais de 480 deputados estavam na Câmara para votar a medida que cria um limite para o crescimento dos gastos públicos. O quórum só caiu um pouco lá pelas 8 da noite, quando muitos parlamentares foram até o cafezinho para jantar. Durante a sessão, o clima esquentou com protestos de deputados e manifestantes contrários à medida. Sabendo que o governo tinha maioria para aprovar o texto, teve deputados sugerindo até que os colegas fossem embora. Votem abstenção, votem não, se ausentem, mas não votem contra o trabalhador. 3 ministros reassumiram os mandatos ontem só para votar. Fernando Coelho Filho e Bruno Araújo foram chamados porque os suplentes não tinham deixado claro como votariam. O ministro das Cidades diz que o governo estava confiante, mas não queria abrir mão de nenhum voto. Nós temos uma gordura que permite mostrar que nós temos capacidade de enfrentar as principais reformas que o governo Temer precisa levar e entregar ao país até 31/12/18. E os votos vieram mesmo com folga. Foram 366 a favor da medida e 111 contra. O resultado foi até um pouco acima das estimativas feitas pelo governo, que contava que teria 360 votos. O presidente Michel Temer e os ministros do Palácio do Planalto monitoraram a sessão o tempo todo. Falaram por telefone com os principais aliados antes e depois da votação. Assim que saiu o resultado, o porta-voz da presidência fez um agradecimento ao Congresso e disse que o teto de gastos é fundamental para a retomada do crescimento. A emenda hoje aprovada permitirá, uma vez em vigor, proteger a economia brasileira da irresponsabilidade fiscal e colocar o país nos trilhos do desenvolvimento com equilíbrio. O texto ainda tem de ser votado mais uma vez na Câmara e 2 vezes no Senado.
Se ficar como foi aprovado ontem, já a partir do ano que vem, os gastos públicos dos 3 poderes só poderão subir até o mesmo percentual da inflação do ano anterior. Isso vale por 20 anos. Despesas com saúde e educação só entram nessa regra a partir de 2018. Se o teto não for cumprido, o governo não poderá aumentar salários do funcionalismo e até parlamentares, ministros, juízes e procuradores podem ficar sem aumento. Deputados contrários à medida lamentaram a aprovação. Eles argumentam que o limite vai prejudicar investimentos nas áreas de saúde, educação e social. A população também pede cada vez mais, inclusive com a crise, com o desemprego, o serviço público de saúde, de educação, a assistência social, os programas de habitação, tudo isso fica engessado. E engessar é faltar num país tão desigual como o nosso. Mais cedo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, comentou as críticas feitas pela Procuradoria-Geral da República, que considera que a medida desrespeita a autonomia entre os poderes. Eu confesso que essa colocação do Ministério Público foge ao meu alcance. Significa que a União está obrigada a se endividar para pagar os ricos procuradores da República? É disso que nós estamos falando? Ou, mais ainda, significa que uma dada área não pode sofrer cortes, os outros podem sofrer cortes? Ontem, o ministro do Turismo, Marcos Beltrão, também foi chamado para votar no Congresso porque o suplente faltou. E a Associação dos Magistrados Brasileiros divulgou uma nota criticando a proposta, disse que impõe um regime fiscal severo para pagar a conta da corrupção. Agora, a segunda votação na Câmara, Ana Chico, deve ficar para o fim do mês. Vamos acompanhando, né, Juliana? Agora, fato é que chegamos a esse ponto por causa do descontrole nos gastos públicos do governo federal e também de muitos estados que, com isso, estão todos aí numa situação caótica. Vamos falar mais sobre esse ajuste com a Miriam Leitão. A Miriam hoje está em São Paulo. Oi, Miriam. A gente sabe aí que tem muitas críticas a esse ajuste. Realmente é um aperto muito duro, especialmente, acho que vai penalizar principalmente quem precisa, quem depende mais dos serviços públicos. Mas na situação que está atualmente, é necessário. E como você disse, o importante é a gente entender como é que chegamos aqui e como enfrentar isso, né? A medida é polêmica, recebe críticas da esquerda, da direita, mas o fato é que sem um freio nas despesas crescentes do setor público, haveria um perigoso descontrole. O governo passado aumentou muito os gastos e escondeu o desequilíbrio através daquelas pedaladas, maquiagens na hora da conta. Era hora de encarar a situação. Como vai funcionar se a PEC for aprovada? Vai ser assim, as despesas de saúde vão ser elevadas no primeiro momento e depois só vão poder ser corrigidas de acordo com a inflação do ano anterior. Elas subirão porque a proposta vai antecipar para 2017 o que estava na lei para 2020, os 15% da receita corrente líquida que serão gastos com a saúde. Então, ele antecipou essa elevação. O problema é que a receita caiu muito por causa da recessão. Quando no futuro o país retomar o crescimento, aumentar a arrecadação, a despesa na prática vai ficar congelada em termos reais, quando ela poderia estar subindo com a receita. Na educação, alguns itens de despesas não vão estar no teto, como as transferências para ajudar os estados no ensino médio e o FIES também não vai estar debaixo desse teto, apesar de o governo estar convencido de que o custo do programa de financiamento estudantil não pode continuar aumentando como no passado recente, em que em poucos anos foi de 1 bilhão para 20 bilhões de reais por ano. Chico e Ana. Miriam, tem um custo social nisso, mas essa proposta sozinha também não limita, que limita os gastos públicos, não resolve a situação das contas públicas do país. Não tem um remédio universal para um problema tão grave como esse que chegou à situação brasileira. Os parlamentares da oposição, no debate de ontem, falaram das vantagens e necessidades de aumentar as despesas. É verdade. Há muito gasto necessário, de fato. Mas é preciso saber se há uma forma de financiar esse aumento de gastos sem aumento de impostos. A oposição de hoje era o governo até outro dia, no período em que as despesas aumentaram a um nível insustentável. Não apresentaram nenhuma proposta de resolver o problema. Essa PEC não vai resolver todos os problemas, como disse o Chico, mas é um passo na direção de procurar uma solução para o déficit que cresceu muito e uma dívida que disparou. Economistas fazem contas mostrando que, mesmo se a PEC for aprovada, a dívida do governo vai continuar subindo. Ela estava em 52% do PIB no começo do governo Dilma, foi para 70% do PIB.
E segundo o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio, pode ir até 90% antes de estabilizar e começar a cair. Algo precisava ser feito, porque hoje o déficit brasileiro é maior do que o dos países da Europa que entraram em crise recentemente. A proposta ainda vai ter uma longa tramitação, né, Ana e Chico? Tá bom, muito obrigado, Miriam. Quase 90% da base do governo votou a favor da PEC que limita os gastos federais, aprovado ontem na Câmara. A reportagem é de Gioconda Brasil. 8 horas depois da aprovação, os deputados já estavam de volta à Câmara para continuar a tramitação da PEC do teto, que precisa passar por segundo turno na Câmara e depois no Senado. Até lá, a oposição vai insistir que a PEC é prejudicial para o país. Cabe a nós levar para toda a população brasileira o conhecimento sobre o que representa de fato esta PEC, o seu caráter trágico e cruel. O relator disse que a proposta é importante para o equilíbrio das contas e não acredita em reversão de votos. É a emenda da esperança num país que gastou muito e está quase quebrado. A oposição tem a digital da gastança e esse argumento deles não vai se impor como não se impôs ontem. A vitória do governo foi expressiva. 366 votos a favor da PEC, 111 contra. Dentro da base de apoio, o PSB foi o único com número significativo de traições ao governo. Dos 32 deputados, 11 ficaram contra. Os outros partidos aliados cobram do Planalto retaliação contra a legenda. Já PSDB e Democratas se mostraram totalmente fiéis, assim como o PMDB do presidente Michel Temer. Ontem mesmo, Michel Temer ligou para os líderes, para o presidente da Câmara, agradeceu o resultado. A proposta aprovada limita o aumento dos gastos públicos a partir do ano que vem por até 20 anos. Despesas do Executivo, do Legislativo e do Judiciário serão corrigidas pela inflação do ano anterior. Despesas com saúde e educação só serão corrigidas pela inflação a partir de 2018. Se o teto não for cumprido, o governo não poderá dar aumento para o funcionalismo. E também ficam sem aumento parlamentares, ministros, juízes e procuradores. O Palácio do Planalto quer aproveitar a mobilização da base para votar outras matérias econômicas, como o projeto que muda o papel da Petrobras na exploração do pré-sal. A vitória de ontem também foi vista como um bom sinal para outra negociação considerada fundamental dentro das medidas de ajuste fiscal, a reforma da Previdência. Nós temos uma missão que é encerrar o mês de outubro com a PEC aprovada no segundo turno. Depois disso, trabalhar a admissibilidade da reforma da Previdência na CCJ, a aprovação do relatório dela na comissão especial e deixar o mérito, a matéria pronta para votarmos no início de 2017 no plenário. Em Nova York, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comemorou a aprovação da PEC que limita os gastos do governo na primeira votação da Câmara, lembrando que ainda tem mais uma votação na Câmara e 2 no Senado. É um resultado muito importante, na medida em que mostra a disposição do Congresso brasileiro e os análise da sociedade de enfrentarem os problemas básicos que fazem com que a economia brasileira esteja nessa recessão. Foi aprovado por uma larga maioria, isso significa que deverá ser aprovado no segundo turno na Câmara e depois é uma indicação excelente também para a votação no Senado Federal. E o Jornal Hoje ouviu economistas sobre a expectativa com a medida provisória aprovada em primeiro turno na Câmara. A reportagem é de Felipe Mancuso, de São Paulo. A PEC idealizada pelo governo é uma forma de controlar gastos públicos pelos próximos 20 anos. Isso já ficou claro. O que precisa ser respondido agora, segundo especialistas ouvidos pelo Jornal Hoje, é onde o governo pretende cortar despesas para organizar as contas. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, acredita que os investimentos em infraestrutura serão os mais afetados, principalmente nos primeiros anos. Que no primeiro momento, como não é possível ajustar os gastos com a Previdência, quem vai pagar o pato do ajuste é o investimento. O governo vai sentir maior necessidade de transferir para o setor privado a gestão de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos, e tudo isso pode aumentar a eficiência dos transportes, da logística.
Desde que começou a vigorar a Constituição de 1988, os gastos com saúde e educação crescem mais ou menos o mesmo que as receitas do governo com impostos. Com o teto, essa obrigação constitucional deixaria de existir em 2018, já que o gasto também nessas duas áreas passa a ser atrelado ao índice de inflação do ano anterior. Ela tem o condão de estabelecer uma grande discussão sobre o conflito orçamentário. Que parte do orçamento cabe a qual segmento da sociedade? Até agora, esse conflito foi resolvido, ora aumentando tributos, ora aumentando dívida, ora com inflação. Esses mecanismos se esgotaram. Cabe ao Congresso, a partir do momento que está definido o teto, é pensar em como ele vai redistribuir as despesas hoje existentes para preservar aquilo que parece positivo para a população, em detrimento daquilo que não é tão positivo. O projeto do governo prevê a possibilidade de revisão do mecanismo de ajuste em 10 anos. Para o economista e ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, nesse meio tempo, outras iniciativas de redução de gastos devem ser tomadas para que a economia encontre um ponto de equilíbrio. Essa PEC, ela faz muito pouco, né? Mas ela impede que a gente vá para uma trajetória explosiva de endividamento, desde que a gente esteja disposto a fazer todo o resto da lição de casa. E agora vamos falar ao vivo com o comentarista Reinaldo Azevedo. Reinaldo, alguns empecilhos caíram aí para o governo aprovar a PEC do teto, mas os adversários do texto são, poderosos, como a gente já viu. Qual mais chamou a sua atenção? Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Augusto. Olha, quem mais chamou minha atenção, uma surpresa absolutamente desagradável, foi a Procuradoria-Geral da República. Não é? A Secretaria da Procuradoria-Geral da República, que é o órgão responsável, o setor responsável pela relação ali do ente com os outros poderes da República, ou com os poderes da República, já que ela não pertence a poder nenhum na prática, não é? Emitiu uma nota contra o controle de gastos, uma nota absolutamente, que me perdoe o Rodrigo Janot, uma nota boçal, estúpida do ponto de vista técnico, dizendo que o controle de gastos vai gerar a hipertrofia do Poder Executivo. Em primeiro lugar, isso é falso, porque o controle de gastos só vai passar, se passar, com o aval do Congresso. E é uma proposta de emenda constitucional. Ora, você pode apresentar PEC a qualquer tempo. Esta PEC está prevista para 20 anos, com um prazo de 10 anos para ser revista. Mas você pode apresentar uma outra a qualquer momento, se essa se mostrar ineficaz. Estão dizendo que esta hipertrofia do Poder Executivo vai acabar causando limites à investigação e prejudicar os órgãos de investigação, como a Procuradoria-Geral da República. Olha aqui. O que nós temos? Não vai ter corte de verba, como está claro. O orçamento, por exemplo, do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, na verdade, de 5 bilhões, vai continuar 5 bilhões, corrigido depois pela inflação. Portanto, ninguém vai cortar dinheiro da Procuradoria-Geral da República. Eu acho, assim, um assinte que o órgão que tem o maior salário do servidor público, acabou de sair uma lista feita pela Getúlio Vargas, os procuradores da República são os que mais ganham no Brasil, acho um assinte que essa gente agora venha se opor ao controle de gastos. Pior do que esse argumento, só aquele finalmente recusado pelo ministro Barroso, do PCdoB, do PT, das esquerdas, segundo esses argumentos, os futuros deputados e futuros senadores estariam impedidos de legislar sobre orçamento e, portanto, o governo estaria cometendo uma inconstitucionalidade ao apresentar essa proposta. Venham cá, quando um presidente da República celebra um acordo internacional que dura 3, 4 mandatos, que dura por 20, 30, 50 anos, será que isso é inconstitucional? É um argumento ridículo, é uma tentativa de impedir o controle de gastos, que é a questão essencial para o Brasil. O ansioso blogueiro estava no táxi, ouvindo a CBN, vai fazer o quê, né? Essa rádio que troca notícia, quando entrou um especialista em recursos humanos.
ele deu uma aula sobre como enfrentar esse pequeno bobagem, esse desemprego do traíra, do Temer, de 12%, uma coisa, convenhamos, irrelevante, né? Aí o especialista que troca notícia disse que não é preciso ficar desesperado, ficar aflito com esse desempreguinho de 12%. Há várias maneiras de enfrentá-lo. Por exemplo, o bico. Fazer o bico. Ou, como disse ele, o freela. O freela. O freela vem de freelancer em inglês. É muito chique. Fazer um bico, um freela. Por que não, né? E tem mais, disse o especialista da CBN. Além do bico, você pode ir para o Uber. Sim, porque entre o emprego de presidente de uma multinacional e o emprego de presidente de um banco, ali no intervalo entre uma coisa e outra, quem sabe, você vai para o Uber, tira ali um dinheirinho e tal, e fica trabalhando, né? 20, 22, 24, 48 horas por dia, né? Formidável! Mas tem uma terceira saída, a mais criativa, a mais empreendedora. Na verdade, trata-se do empreendedorismo, recomendou o gênio que troca notícia, o da CBN. Pois é, abrir o seu próprio negócio. Essa é a grande solução no momento desse desemprego michuruca aí de 12%, né? Por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso havia 3 profissões que simbolizavam o sucesso do governo, que simbolizavam o sucesso do neoliberalismo. Primeiro, os banqueiros, é claro, né? Segundo, os jornalistas que elogiavam o sucesso do neoliberalismo. E terceiro, o grande empreendedor do regime do Fernando Henrique, o camelô. O camelô. Se o camelô foi o herói do governo Fernando Henrique, ele voltará a ser o herói do governo do traíra, esse governo da PEC 241. O camelô. Porque ele é o representante mais exuberante do capitalismo, do neoliberalismo. Ele empreende, ele enfrenta a diversidade, enfrenta o desemprego de peito aberto. É ele mais ninguém. É assim que se enfrenta a crise. E para que descanso semanal? Férias? 13º? Previdência corrigida pelo salário mínimo? SUS? Isso são porcarias que só fazem encarecer o Estado, aumentar o papel do Estado, criar o déficit público, atrapalhar a vida dos bancos, chamar a atenção do FMI. O camelô não precisa nada disso. Fecha tudo. Fecha. Fecha o SUS. Fecha a Previdência. Rasga a CLT. O negociado acima do legislado. E vamos em frente. Viva o camelô! O herói da pátria. O herói do Fernando Henrique. O herói do Temer. Eu te amo,